Fala, Nação Azul, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cruzeirense Apaixonado. Eu sou o Wallace Júnior e hoje o vídeo tá sensacional, hein? Mas pera aí, né? Que dia que a gente não tem um vídeo sensacional aqui no canal, né? Mas dessa vez a gente tem muita novidade, vamos falar muita coisa legal no vídeo. E antes de mais nada, deixa o like, já vai deixando aquele like cabuloso, senta o dedo no like. Eu sei que tem gente que gosta de sentar o dedo no like, então deixa aí para fortalecer o canal, fortalecer a gente, fortalecer o nosso Cruzeirão. E também se inscreva e ative o sininho, porque essa semana, pessoal, provavelmente a gente vai ter muita novidade, tá? O mercado do Cruzeiro tá bombando, a gente vai falar muita coisa aqui, e a data de limite de inscrição é dia 10 de agosto para os Jogos da Libertadores contra o Flamengo. Então o Cruzeiro está correndo quanto tempo, então ele precisa e deve, com certeza, anunciar jogadores aí essa semana. A gente até tem um para falar hoje aqui no vídeo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo, roda a vinheta. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Bom, família, então como a gente falou na intro, né, do vídeo, temos muita coisa para falar, principalmente de mercado. Então a gente vai falar primeiramente aí sobre Santiago Sousa. Isso mesmo, Cruzeiro voltou a conversar com o Santiago Sousa, né? Ele que estava aí com um pé e meio dentro do Vasco, né? Mas a negociação aí nos finalmente melou, e a gente sabe como que é difícil negociar com o Racing, né? A gente sofreu aí ano passado tentando contratar aquele zagueiro deles, né? O Valentim. Eles cada hora faziam uma proposta, aceitava, não aceitava, fazia uma contraproposta, o Pedrinho até apelou e nós saímos do negócio. Então parece que também eles estão fazendo um jogo duro aí com o Vasco, desistiram quando estava quase a ponto de assinar, e o Vasco parece que saiu da negociação. Com isso, o Cruzeiro voltou a buscar informações, na realidade, né, para poder entender por quê. Porque antes eles estavam fazendo um valor alto para o Cruzeiro, era em torno de 10 milhões de euros, o Cruzeiro estava querendo fazer aí uma compensação com jogadores e tal, até envolveu o Lautaro, que já está lá, mas eles não abriram mão, e na negociação com o Vasco saiu valores aí que eles estavam negociando por volta de 5 a 6 milhões de dólares. Então o Cruzeiro quer entender para ver se o Cruzeiro consegue chegar nesses valores que o Vasco estava tratando, para ver se a gente consegue voltar nessa novela aí, né, que já está virando uma novela. E por falar em novela, pessoal, tem uma novela que está praticamente encerrada. Vamos dar aqui. Saiu hoje, agora, há pouquinho tempo, a Itatiaia foi que deu essa notícia, depois saiu em outros portais também. A negociação com o Wesley está praticamente sacramentada, é isso mesmo. O jogador e o Cruzeiro e o staff chegaram aí num acordo, né? Tá todas as bases aí acertadas, um contrato de empréstimo, já estava acertado com o clube, era mais acertar com o jogador mesmo, e agora parece que finalmente as partes chegaram a um acordo. Lembrando que ele tinha recusado aí, né, a proposta do Cruzeiro, porque ele, através do seu staff, do pai de jogador, falou que preferia jogar no Corinthians, né? O Corinthians tentou atravessar esse negócio aí, atravessou, ele falou que preferia, mas o Corinthians sofre com transfer bans, sofre com falta de dinheiro. A gente sabe a zona que está no Corinthians lá, né? E aí o Corinthians também deu uma rateada, falou muito caro o salário, e aí ele viu também que ia ser muito difícil. A final da história, o Cruzeiro reaproximou, né? Mesmo com uma parte da torcida aí meio com o nariz torcido, né? Porque ele acabou, vamos dizer assim, rejeitando a gente, né? Deixando a gente de lado. Mas o fato é que o Cruzeiro precisa de pontas, né? A gente teve os dois machucados aí, Pex e Misterra. A gente sabe que o Cruzeiro está atrás. O Pedro Júnior deu entrevista durante a semana falando que o Cruzeiro vai contratar, né, para essas posições principalmente. E aí o Cruzeiro também correndo quanto tempo, como a gente falou na intro, só tem até o dia 10 de agosto para que se inscreva para poder jogar contra o Flamengo. Então o jogador é aguardado aí nas próximas horas, nos próximos dias, na realidade, para vir para BH para assinar o contrato. Então só falta assinar o contrato. Não deram ainda que ele está acertado, fechado, né? Fechado mesmo é só quando assina o contrato. A gente já sofreu com isso no caso do Dudu, quem lembra, né? Que a gente estava aí, anunciou, bom filho a casa torna, e acabou o que acabou, foi vir só depois, porque deu para trás o final do negócio. Então, negócio certo é negócio assinado. Papel timbrado, dedão lá, ó, se precisar de digital, aí sim a gente pode falar que o jogador é nosso. Mas tá praticamente acertado, tá, pessoal? Então, o que vocês acham? Bom reforço? Você gostou do Cruzeiro ter voltado a conversar com ele? Deixe nos comentários pra gente resenhar aí, beleza? Na minha opinião, eu acho que é um bom reforço, é um jogador que você já estava querendo, é um jogador rápido, um jogador que jogou bem no Corinthians, né?
a gente precisa ver a adaptação dele, mas eu acho que tem potencial. E um contrato por empréstimo é melhor ainda, porque se o jogador não for bem, o Cruzeiro só no contrato. Só não pode fazer com o Marquinhos, né, Cruzeiro? Mesma coisa que fez com o Marquinhos e com o Sinisterra. A gente sabe que ele estava aí bichado, né? O jogador não tem condições físicas aí, mesmo assim, efetuar a compra do empréstimo, a opção de compra do contrato do Marquinhos e do Sinisterra. Outro nome, pessoal, que o Cruzeiro está sendo ventilado aí, está saindo em vários portais, é o nome de Lúcio Rodrigues, pessoal. Isso mesmo. Quem vai lembrar dele, ele está num time da Arábia Saudita. Ele jogou aqui no Brasil em 2025 ali, ele chegou no final de 2024, até 2025, jogou pelo Bahia, pela SAF do Bahia, né, Grupo City, contratou ele como uma promessa, um jogador uruguaio de 23 anos, atacante, e ele jogou bem no Bahia, teve bons números aí na temporada 2025, praticamente a temporada de estreia dele, ele fez 13 gols na temporada, né, e no total acho que ele chegou a fazer 22 gols em 62 jogos, se eu não estou enganado. Então uma média boa, é um jogador rápido, novo, consegue cair pelas pontas, eu acho que assim, é uma ótima oportunidade. Se o Cruzeiro conseguir contratar, o Cruzeiro também vai contratar por empréstimo, né? Ele saiu caro, é um jogador valorizado. Quando o Bahia vendeu ele para esse time da Arábia Saudita, vendeu a 20 milhões de euros, que é praticamente 24 milhões de euros, que dá mais ou menos 140 milhões de reais, então foi muita grana que esse time pagou para o Bahia nesse jogador. É um jogador de seleção uruguaia, jogou na seleção uruguaia e tem um título da Mundial Sub-20, se não me engano, pela seleção uruguaia. Então, se o Cruzeiro conseguir fechar, um bom nome também, eu gostaria de ter ele no time. E vocês, conhecem o jogador? Vocês lembram dele? O que vocês acham? É uma boa? O Cruzeiro está fazendo bem? É um negócio certo, empréstimo? Se o Cruzeiro contratar, será por opção com empréstimo por opção de compra também, tá, pessoal? Que é um modelo de negócio que o Cruzeiro está fazendo muito aí desde que o Pedrinho assumiu a SAF, né? Que eu concordo. Na melhor dos mundos, você não paga para ter o jogador, você vai ter o jogador no seu time aí no elenco, vai poder jogar jogos, e se o jogador for bem, você vai lá e simplesmente paga lá e faz a opção de compra. Ou se ele não for bem, você deixa para lá, abandona, devolve a oferenda para o time que a gente emprestou e vida que segue. Então eu acho que é um modelo de negócio muito bom. O Cruzeiro faz aí bastante isso, tá? O outro nome também que foi especulado no Cruzeiro aí, pessoal, foi o nome do Luiz Henrique, né? Esse nome aí é um nome pesadíssimo, né? Todo mundo quer esse jogador. A gente sabe a qualidade dele, a gente já falou dele aqui em outros vídeos no canal, jogou na Copa do Mundo, né? Foi campeão pelo Botafogo. E o Botafogo e o Flamengo estavam aí, saiu que eles estavam negociando, olhando a situação do jogador. O Cruzeiro também monitora, né? Ele já precisaria de um investimento, né? E um investimento alto não é pouca coisa. O jogador está com preço estimado no Transfer Market, que é um site especializado em valores de jogador, que muitos clubes utilizam como base, como 24 milhões de euros, um dos jogadores mais valorizados do futebol russo. E então o clube russo provavelmente não vai fazer jogo mole, né? Lembrando que é aproximadamente, então ele pode sair até por mais, na pior dos cenários, no melhor sai por um pouquinho menos, é como se fosse tabela FIP, né? E a gente tá aí, o Cruzeiro saiu, o Cruzeiro tá olhando, né? Tá vendo as condições aí para ver se consegue fazer talvez uma composição, porque é um modelo de negócio que o Cruzeiro também trabalha muito desde que o Pedrinho assumiu a SAF. E essa composição seria com algum jogador e algum jogador que interessa para o clube russo, e o clube já teve interesse aí no Jonathan Jesus, a gente sabe disso, né? Já chegou a ventilar que ia fazer uma proposta de 10 milhões, já chegou a 12 milhões de euros, e o Cruzeiro talvez poderia colocar ele no negócio para bater, e aí o Cruzeiro pagaria 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, parcelado, obviamente, para ter o Luiz Henrique. O que vocês acham? Vocês queriam o Luiz Henrique no time? Vocês concordariam se tivesse que mandar o Jonathan Jesus na negociação? Bom, na minha opinião, eu fecharia, assinava 3 vezes, que é onde que eu tinha que assinar. O Luiz Henrique é muito bom, jogador acima da média, ia fazer total diferença no time do Cruzeiro, né, que ainda para contar, ainda para melhorar, tem o Arthur Jorge, que foi campeão com o jogador, então, sim, seria ótimo. A gente já perdeu o Jonathan Jesus, um ótimo zagueiro, a gente sabe, é um zagueiro que está muito valorizado e pode valorizar mais ainda, mas 12 milhões de euros, né, se ele conseguir ir por 15, né, o Cruzeiro bater 15, 12, é um valor muito bom, que teve até proposta aí do Real Sociedade por ele por 15 milhões de euros. Então, eu amarraria um laço nele, enviaria e ia lá no aeroporto, ia ficar vendo a data que ele ia chegar para buscar o Luiz Henrique no aeroporto, beleza? Então, deixe nos comentários o que vocês acham aí.
Bom, então, pessoal, o Cruzeiro, né, como a gente falou, ele tá buscando aí, o mercado tá muito ativo, tem muitas notícias falando sobre jogadores, né, fora os outros que a gente já falou, Claudinho, né, vários outros nomes já apareceram aqui, então a gente tem que ter muito cuidado com essas especulações, né, eu sempre trago aqui falando que é especulação, que não fechou ainda, só quando fechar que eu vou falar, né, quando sair mesmo oficial em algum lugar, porque cria muita expectativa e esperança na torcida, mas fato é que essa semana a gente provavelmente tem aí novidades, tá? Bom, outro tema que nós vamos falar, pessoal, é que saiu agora na parte da tarde uma pesquisa, né, pesquisa da Datafolha, uma pesquisa de ranking de maiores torcidas do Brasil. E para surpresa, o Cruzeiro, né, apareceu na 5ª colocação, é isso mesmo. O Cruzeiro, que geralmente, em todas as pesquisas passadas, ele aparece geralmente na 6ª posição, né, um pouquinho abaixo ali do Vasco, às vezes 1% abaixo, já apareceu com o mesmo número de porcentagem que o Vasco, e aí no critério de empate eles colocam o Vasco na frente, mas dessa vez o Cruzeiro apareceu na frente do Vasco na 5ª posição, ficando atrás apenas de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, respectivamente, nessa ordem. Pô, é uma baita, né, de uma colocação, ser a 5ª maior torcida do Brasil. A gente sabe que a gente é uma torcida monstruosa, a gente é um clube monstruoso, mas dessa vez a gente conseguiu passar o Vasco. Então a gente está com 4%, aparecemos com 4% na pesquisa, e o Vasco com 3%. O Datafolha, antes que, né, os rivais aí comecem, os singudinos de Minas comecem a falar abobrinha, né, que sempre fala abobrinha, que é pago, que não sei o quê, que não vale nada. Então o Cruzeiro paga os últimos 30 pesquisas de torcida do Brasil, as últimas 30 que teve nós pagamos, porque toda vez a gente só sai na frente. Eu nunca vi uma pesquisa que o Cruzeiro estava com menos torcida do que o nosso rival segundino de Minas. Então, até para falar deles aqui, né, eles apareceram na lista, obviamente, mas como sempre, isso aí não é uma novidade, né, novidade a gente tinha em 5º, mas essa agora não vai ser, eles apareceram na 9ª colocação com 2%, ou seja, 2-1. E isso não é novidade, né, pessoal? Só se você andar nas ruas de BH e ver as médias de públicos nos estádios, a gente vê qual torcida é maior e, assim, de lavada, né? E aí, para lembrar, pessoal, trazer um alerta para a gente, uma convocação para o cruzeirense, né, para o cabuloso, para você que está vendo aí. Eu não tenho nada com isso, não ganho nada do Cruzeiro, eu sou cruzeirense apaixonado mesmo e quero o melhor para o nosso time. E eu sou sócio, né, tento fazer a minha parte, porque eu consigo fazer, sei que muita gente também, às vezes, não consegue e não tem problema nenhum. Tem gente que vai conseguir, tem gente que não. Faz parte, né, como a gente já falou, não vamos tirar da boca para poder dar para o Cruzeiro, né, para poder gastar com uma coisa que seria supérflua, se você puder. Mas vejam só esse número que eu vou trazer aqui. O Brasil tem 214 milhões de habitantes. A gente está com 5%, com 4% na realidade, da população brasileira torcendo para o nosso time. Se 1%, esses 4%, pessoal, ele dá mais ou menos 8,5 milhões de pessoas. Então a nossa torcida está nesse número, 8,5 milhões, 8 milhões 500 mil habitantes, pessoas cruzeirenses. E se a gente tivesse 1% da nossa torcida fidelizada no nosso sócio, né, que tivesse aí no programa, a gente teria 85 mil cruzeirenses. Hoje a gente está com 68 mil, que eu acho um número baixo para o tamanho da nossa torcida, para o tamanho do nosso clube, para o tamanho que a gente tem no Brasil. Então, faça esse apelo aí, faça, na realidade, essa convocação para quem puder, né? Como eu falei, é para quem pode mesmo se associar, ajuda muito o Cruzeiro, beleza? Agora a gente vai falar sobre a Copa do Brasil. Amanhã tem Copa do Brasil, né, pessoal? Cruzeirão cabuloso, vai jogar contra a Chapecoense, primeiro jogo amanhã fora de casa, lá na Arena Condé, e o próximo jogo, e o jogo da volta aqui em quarta-feira no Mineirão, tá? O Cruzeiro vai ter uma escalação, a gente vai falar, ainda não saiu, né? Tem uns rumores, mas nós vamos falar muito amanhã no nosso vídeo de pré-jogo, né? Então assistam, não percam, nós vamos falar sobre escalação, expectativa da partida, né? Vamos falar também o placar, vamos tentar cravar o placar aí, a gente não cravou nenhum placar ainda, né? Felizmente foi quase, mas não cravamos, mas a gente cravou as vitórias. Não cravamos a vitória do Botafogo, a gente falou que ia ganhar, perdemos, mas já cravamos 2, então amanhã tem palpite, então não perca o vídeo, né? O jogo é 6h30, então a gente vai ter vídeo de pós-jogo também, não deixam de assistir, de ver quando a gente for fazer o vídeo. E hoje já teve jogos, né? Tá jogando aí Fluminense e Vasco, né? O Vasco e Fluminense, o Atlético vai jogar contra o Juventude, e tem mais um jogo que eu não lembro agora,
mas é o último jogo, eu acho que é Santos, se eu não me engano, Santos e Remo, tá? E vai ser às 9 horas. Então, se eu estava 0-0 aí o jogo do Vasco e Fluminense, não sei quanto que deve estar agora. Mas amanhã, então, tem jogo e a gente vai estar fazendo todos os nossos vídeos para o nosso Cruzeirão Cabuloso. Então é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez. Não deixem de dar o like, né? Você chegou até o final do vídeo aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, porque vai ter muita novidade, muita coisa durante essa semana aí, beleza? Então, aquele abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.